Bom, vamos lá, amigos. Voltamos a mais um exercício, né? Dentro desse mesmo contexto, falando sobre o domínio e imagem da função. Bom, esse exercício eu acho muito agradável, gosto muito dele porque ele tem uma densidade teórica grande. Ele é um exemplo, é um caso concreto, individualizado, mas que deixa as coisas mais claras na nossa cabeça. Vamos a ele. Então, olha, dados os conjuntos A e B e a função f de A em B definida por f de x é igual a o dobro de x mais 3. Complete a tabela. Né? Complete a tabela e depois ele pede para construir aqui um gráfico. Bom, vamos lá. O que é a função mesmo? Então, função é uma relação binária entre os elementos de dois conjuntos. Aqui um conjunto A e um conjunto B, onde cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Colegas, vamos ao nosso exemplo aqui. Então, quem é o conjunto A? Quais são os elementos do conjunto A? Menos 2, menos 1, 0 e 1. Vamos listar aqui, olha. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Quais são os elementos do conjunto B? Os elementos do conjunto B. Os elementos do conjunto B são menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 e 6. E o que essa função faz? Ela relaciona cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B através dessa sentença. Tá? Olha aqui. F de x é igual ao dobro de x mais 3. Ou seja, ela vai pegar um elemento x e vai associar o dobro dele mais 3. Então, por exemplo, o menos 2. Quem é o f de menos 2? Vai ser o dobro de menos 2, duas vezes menos 2 mais 3. Ou seja, f de menos 2 vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Menos 4 mais 3. Resposta, devo 4, tenho 3, devo 1. Ou seja, ela pega o menos 2 e associa no menos 1. Então, menos 2 associa no menos 1. Certo? Isso que faz a função f neste ponto. Nós vamos fazer todas as associações? Vamos a ela, seguindo esse ritmo? Então, olha, o que a função faz mesmo? Ela dobra o x e acrescenta 3. Ela pega o elemento x, dobra e acrescenta 3. Então, menos 1. Qual é o dobro de menos 1? O dobro de menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 vai associar no 1. Ok? Bom, e assim vai a função. O que ela faz? Repetindo, tem que ficar atento a essa lei de formação da função. Ela associa x ao dobro de x mais 3. Dobra o x e soma 3. Então, por exemplo, o 0. Vamos dobrar o 0. Qual é o dobro de 0? 0 mais 3, 3. Vamos dobrar o 1. O dobro de 1, 2. 2 mais 3, 2 mais 3, 5. Certo? Feito isso, tá bem claro as coisas para mim. Aqui eu tenho o primeiro conjunto, que é o domínio da função. Domínio da função. Aqui eu tenho o segundo conjunto, que é o contradomínio da função. Certo? E a imagem é quem recebe as setinhas. Então, olha aqui, ó. O menos 1, o 0 não. O 1 sim, o 2 não. O 3 sim, o 4 não. O 5 sim e o 6 não. Este conjunto aqui, olha, ele forma o conjunto imagem da função f. Ou seja, só os elementos que receberam as setinhas. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então vamos completar aqui a nossa tabela. Tá? Quando x é menos 2, quem é o f de x? Eu associo ele a quem? Menos 2 associo a menos 1. Quando é menos 1 eu associo a 1. Quando é 0,
0 eu associo a 3. Quando é 1, eu associo a 5. Tudo bem? Bom, dessa forma eu consigo formar os pares ordenados. Olha aqui, os pares ordenados. Certo? Menos 2, menos 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. 0, 3. 0, 3. E 1, 5. E consigo também fazer o quê? Representar graficamente isso. Onde no eixo x sempre o primeiro conjunto, né? Aqui eu coloco os elementos do conjunto A. No caso, vamos lá. Então, menos 2, menos 1, vamos lá. Menos 2, menos 1, 0 e 1. No eixo vertical eu coloco os elementos do segundo conjunto, né? Os elementos do conjunto B. Os elementos do conjunto B, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí representa os pares ordenados. Olha aqui, vamos lá. Menos 2 associa no menos 1. Então, menos 2 está associado no menos 1. Menos 2 associado no menos 1. Faço aqui meu primeiro pontinho. O menos 1 está associado a 1. Menos 1 está associado ao 1. Segundo pontinho. 0 está associado ao 3. 0 está associado à altura 3. Terceiro pontinho. E o 1 está associado ao 5. 1 está associado ao 5. Cada pontinho desse é um par ordenado. Então, por exemplo, 1, 5. 1, 5. E representa essas ligações. Quem é a função? A função é justamente isso. Tá? É o conjunto formado por esses pares ordenados. Por todos esses pares ordenados. Certo? Então aqui está a nossa função. Tá? É a relação binária que relaciona esses dois elementos na forma que está aqui na tabela ou no desenho, aqui no gráfico, né, do diagrama cartesiano. E a questão pede também o domínio, o contradomínio e a imagem. Praticamente isso está respondido, né? Vamos pôr uma setinha aqui ao lado e vamos fazer essa resposta. Então, qual é o domínio da função? O domínio da função é sempre o primeiro conjunto, ou seja, o próprio conjunto A. Quem é o contradomínio da função? Sempre o segundo conjunto. Aqui está expresso no exercício o conjunto B. Qual é a imagem desta função? Ou seja, quem recebe as correspondências aqui, né, as setinhas? Então, apenas os elementos menos 1, 1, 3, 5. Ok? Então, menos 1, 1, 3 e 5. Menos 1, 1, 3 e 5. Ok? Muito obrigado, amigos.